cá, tem algo que eu venho observando muito. Pessoas estudam, fazem terapia, falam de consciência, espiritualidade e evolução, mas continuam presas na mesma vida, nos mesmos conflitos e nos mesmos medos. Você já parou para analisar isso? E o problema não é a falta de informação, é outra coisa. E talvez você sinta isso também. É uma sensação de que você sabe, mas não vive. Aquele lugar de que você entende o que tem que fazer, mas não muda. E antes de tudo, deixa eu te contar uma coisa, minha amiga. Isso não é culpa sua. A gente foi ensinada a buscar as respostas fora, a repetir caminhos que eram conhecidos, a seguir aquilo que nos parece muito mais seguro, aprovado e validado. E deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi nesse meu processo de autoconhecimento. É que consciência sem coragem é prisão sofisticada. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sabe o que muito me chama a atenção hoje, minha amiga, e até mesmo aqui na nossa comunidade? Eu vejo que tem muitas pessoas inteligentes, conscientes e espiritualizadas, mas eu consigo acompanhar ali nos comentários que elas continuam presas. Porque entender, minha amiga, não é o problema. O problema é você conseguir sustentar tudo isso. É sustentar valor, é sustentar as escolhas, é sustentar quem você está se tornando quando ninguém está te aplaudindo. E é aí, minha amiga, que muita gente trava. E a verdade é que tem muita gente acordada, muita gente que já conseguiu despertar, mas tá sem estrutura interna para viver o que ela acordou. Então, minha amiga, o que acontece? Consciência sem valor, ela vira insegurança. Espiritualidade sem discernimento, ela vira fuga. Eu já falei sobre isso aqui. E emoção sem coragem, ela te paralisa. E eu vejo muito isso em análise também. Inclusive, eu estava atendendo uma pessoa que ela está nesse processo de desconstrução e de conseguir sustentar o desconforto. É muito difícil. Quando você nunca foi valorizada, até quando você recebe um elogio, é desconfortável para você. Só que nesse processo de consciência, de manifestação real, você precisa aprender a sustentar o desconforto dessa nova identidade que você está se tornando. Então, não é sobre aprender mais, é sobre você conseguir sustentar sem se esconder. Quando eu falo aqui de valor social, minha amiga, valor social não é status. E muita gente confunde isso. Valor social é o quanto você se autoriza existir no mundo com verdade. E o que seria isso? Tem pessoa que trabalha muito bem, ela entrega, ela se dedica, mas trava quando precisa falar de dinheiro. Então ela aceita o valor que oferecem para ela. Ela dá desconto mesmo sem a pessoa pedir. Ela sente culpa por cobrar ou acha que pode estar exagerando. Pode ser que ela reclame que o mundo não paga ela, mas, cara, ela não se autorizou internamente para receber. Num dos primeiros trabalhos que eu tive, eu tinha uma chefe que ela era muito religiosa. E a gente queria um aumento de salário e tinha que pedir para o diretor da empresa. Então ela começou, hoje eu consigo entender que naquela época ela começou a se sabotar e queria que a gente fizesse jejum para conseguir
comunicar a Deus para que Ele autorizasse que a gente recebesse isso. Por quê? Porque ela não viu o valor interno que tinha. E naquela época eu me lembro assim que eu fiquei muito revoltada. Mas você consegue entender que você precisa, primeiro, se valorizar. Eu já falei sobre isso aqui em diversos vídeos. E que foi um processo também de construção para mim, para chegar nesse lugar que eu estou hoje, de estar gravando um vídeo aqui para você. Quando a gente fala de status social em relações, minha amiga, eu falo daquela pessoa que aprendeu a aceitar pouco para não perder o vínculo. Então, é aquela pessoa que está sempre disponível. Ela responde rápido, mas ela mesma recebe silêncio. Ela entende tudo dos outros, mas ela nunca é entendida. Ela se adapta, mas ela nunca é escolhida por inteiro. E ela não pede mais, ela não cobra mais disso na relação, porque lá no fundinho ela tem medo de parecer muito exigente, mas no fundo ela só está pedindo o mínimo. E quando eu falo desse lugar também é de você conseguir se posicionar. Porque quando você pensa 1000 vezes antes de falar, não por respeito, porque tem esse lugar que você vai analisar bem as palavras para falar, mas quando você pensa nisso por medo de desagradar, você engole a opinião, suaviza demais a sua própria verdade e se explica muito em excesso. Nossa, quanta gente que eu conheço que se explica muito em excesso, porque no fundo falta esse lugar de posicionamento. E escuta isso aqui: quando você não sustenta a sua fala, o outro aprende a te atravessar. Fala se não é verdade. Tem um lugar de autoimagem também. E o que acontece? Você se veste para não chamar a atenção. Quando você não se sente autorizada nesse lugar, você se diminui para caber nos novos ambientes. E você acha que precisa merecer para estar ali. É como se você entrasse nos lugares, mas estivesse o tempo todo pedindo licença para existir. E tem aquele lugar da boazinha que eu falei, acho que no penúltimo vídeo, que é quando você faz demais, esperando que o outro perceba. Cara, esse lugar é muito delicado. Porque você ajuda sem ser pedida, você entrega sem receber e você se doa, no fundo, esperando reconhecimento. Mas deixa eu te falar uma coisa: valor, minha amiga, não se prova. O valor, ele se sustenta. Anota isso para essa sua nova identidade. E quando eu falo tudo isso para você, é porque eu já estive nesse lugar, minha amiga. Eu tinha muito conteúdo, muito estudo, profundidade, mas no fundo eu ainda não ocupava o meu lugar e eu passei por muitos anos vivendo tudo isso que eu estou relatando aqui. E enquanto eu não conseguia sustentar o meu valor, a vida, ela me devolvia exatamente isso, que era pouco espaço, pouca troca e pouco reconhecimento. Tem mais um ponto que eu vou tocar um pouquinho na ferida e eu peço autorização para tirar o band-aid, tá? Mas inteligência espiritual, minha amiga, não é você ser zen. É saber agir alinhada com a sua verdade, mesmo quando isso te dá medo. Tem muita gente usando a espiritualidade para evitar decisão difícil. Eu até fiz um vídeo também falando um pouco mais sobre isso. Então, você fica tentando esperar o momento do universo, você sente que não é o tempo, e você fica pensando, quando isso fluir, eu faço. Minha amiga, deixa eu te falar que espiritualidade sem ação vira uma desculpa
elegante. Discernimento espiritual, minha amiga, é você perceber se isso é intuição ou é medo disfarçado. Você já parou para pensar nisso? Minha amiga, inteligência espiritual não é você entender tudo. É saber o que fazer com aquilo que você entende. Tem um tipo de ser espiritualizado que, em vez de te libertar, ele te paralisa. Tem um outro ponto central, minha amiga. Muitas pessoas preferem aquele caminho que lhe é mais conhecido do que um caminho que é verdadeiro. Porque, minha amiga, o desconhecido, por mais desconfortável que ele seja, ele te dá uma sensação de segurança. Que até aquele nível ali da pirâmide, sabe? O nível de segurança. Ali, pelo menos, você já vai saber muito o que esperar. Você já conhece o roteiro e você já sabe aonde aquilo vai dar. E nisso, a pessoa fica num relacionamento que já acabou faz muito tempo, mas continua ali porque, no fundo, ela sabe pelo menos como é. Ela fica num trabalho que adoece, que suga ela, que cansa. E continua porque aquilo ali é melhor do que o incerto. Não porque ela quer, mas porque é o único modelo de vida que ela conhece. E eu te falo que o caminho verdadeiro, esse lugar que você está buscando de manifestação, eu sei muito bem que ele te assusta porque ele não vem com garantias. Ele não vai prometer para você, minha amiga, um conforto imediato. Ele é desconfortável para um caramba. Ele não vai te dizer que vai dar tudo certo e você não tem repertório para saber se vai dar tudo certo, porque você está sempre vivendo ali, ó, naqueles padrões sabotadores da sua identidade antiga. Ele só diz: vai por aqui. É como eu já falei aqui, o lugar de manifestação real, ele vai te pedir vulnerabilidade. E é muito difícil sustentar isso quando a gente está acostumada a viver nesse modo segurança. E isso vai te exigir coragem para sair do automático, coragem para você perder essa identidade antiga sua, coragem para você ser vista ou nem ser vista por um tempo. Então, muita gente aqui vai preferir, inconscientemente, vai se sabotar nesse lugar porque vai escolher o conhecido, não porque ele é bom, mas porque, no fundo, ele é previsível. Só que tudo tem um preço. E até quando você não escolhe, você está escolhendo. É muito louco isso. Porque quando você escolhe o conhecido para não sentir medo, você também está escolhendo repetir. E eu consigo entender que é por isso que eu repetia o mesmo padrão. Eu trocava de trabalho, eu trocava de amizades, mas repetia o mesmo padrão. E até que você consiga tornar consciente disso. E é por isso que eu gosto muito da análise. Eu sempre vou recomendar a terapia, porque foi só assim, com a análise, que eu consegui ter consciência. Você vai repetir as mesmas histórias, os mesmos conflitos, com as mesmas dores, só que com personagens diferentes. E aqui vem um ponto: você consegue entender que discernimento emocional é você conseguir diferenciar empatia de autoabandono, maturidade de silêncio forçado e paz de anestesia? Porque engolir tudo para não gerar conflito, minha amiga, isso só vai te sufocar. Entender o outro e esquecer de si, isso não é autoestima, é autoabandono com nome bonito. Racionalizar tudo e não sentir nada. Eu já falei até sobre isso aqui no teste dos sabotadores. É controle, é ficar no lugar do porquê. E quando você está no modo controle, você não manifesta.
Porque manifestação, ela não nasce do controle. Ela acontece quando existe presença, verdade e coragem para existir. E no fim, quase tudo isso se resume, minha amiga, nesse lugar da coragem. Ou da falta de coragem. Se você quiser manifestar de verdade com consciência, você vai ter que ter coragem de decepcionar. Coragem, minha amiga, de mudar a rota, que eu já falei várias vezes aqui. Que pra mim hoje, dar um passo pra trás e mudar a rota não é sinônimo de fracasso. Então você vai ter que ter coragem de mudar a rota. E muito mais que isso é você ter coragem de perder versões antigas de você. Porque crescer custa. E muitas vezes a gente não foi ensinada a pagar o preço. E o que eu quero te dizer com esse vídeo, minha amiga, meu amigo, é que consciência sem coragem não transforma. E é por isso que às vezes algumas pessoas ainda não conseguiu manifestar, estudou muito, tem consciência, mas sem coragem não consegue transformar a vida. E espiritualidade sem ação, ela não te liberta. Eu já falei sobre isso aqui. E autoconhecimento sem limite, ele não te sustenta. E se você está aqui comigo, talvez hoje o seu próximo nível não seja aprender mais, mas sim viver aquilo que você já sabe. Então vamos ativar isso aqui, coloca nos comentários, eu quero saber quem chegou até aqui e vamos ativar. Eu escolho viver aquilo que eu já sei. Eu escolho viver aquilo que eu já sei. E se você é nova por aqui, já se inscreve aí no canal, compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir isso hoje. Deixa o seu likezinho para fortalecer a nossa amizade, para o YouTube entregar para mais pessoas, para que a gente cresça essa nossa comunidade de pessoas conscientes que manifestam com consciência. E eu vou deixar esse vídeo aqui falando sobre as 7 leis herméticas e espirituais e mais esse aqui de seja egoísta e manifeste a vida que você deseja. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!